Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, o nosso tema é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Infelizmente, isso tem entrado nas igrejas, tem feito adeptos dentro da igreja. Isso não é uma questão mundana, não, é uma questão, claro, é uma questão mundana, mas é uma questão que muitos dentro da igreja estão aderindo a esse tipo de prática. Então, aqui no nosso texto áureo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Então, aquele filósofo famoso vai dizer, que agora eu não me recordo o nome, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então as pessoas querem tirar Deus, né? Querem tirar Deus, alguns dizem da equação, querem tirar Deus, para que tudo venha a ser permitido. Mas se Deus existe, não, nem tudo é permitido, as coisas não são permitidas como as pessoas querem que elas sejam. Então perceba que há uma diferença. Então as pessoas querem tirar Deus, querem ser materiais, querem ser ateias. E aqui na nossa lição de hoje, nós vamos ver sobre isso. E aqui na leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 23, diz assim: porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. E no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então algumas pessoas leem uma passagem dessa e veem, para nós que cremos em Deus, nós temos, nossa, que advertência, né? Nós temos que vigiar. Mas para outros não, olha que texto, né? Nossa, que sutileza que o autor fez. Eles apreciam o texto, apreciam a Bíblia, né? Apreciam, né? Alguns criticam a história da Bíblia. Então tudo isso, meus irmãos, vai levando as pessoas, levarem a sua vida cada vez mais normal para eles, mas anormal no contexto bíblico. E quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo e tratando dessas expressões, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles acham que são sábios, porque são científicos. Tudo é científico. Mas eu vou dizer para os irmãos, olha, irmão, tem que ter mais fé. A pessoa que acredita na ciência, ela tem que ter muita fé mesmo. Muita fé mesmo para acreditar na ciência, né? Mas aquele que acredita na Bíblia, não, acredita na Bíblia. Você crê em Deus, você crê em Jesus. Não, então você não é uma pessoa culta, você tem déficit de inteligência. E é assim que muitas vezes o crente está sendo tratado. Mas graças a Deus nós temos homens, e o crente também, por si só, ele pensa bem, aquele crente que lê a Bíblia, aquele crente que estuda, que ora, que busca verdadeiramente a Deus, ele é inteligente, ele é sábio, meus irmãos. Ele não tem inteligência desse mundo, ele tem sabedoria, que é diferente da inteligência pobre deste mundo. Então aqui, no tópico 1, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo, parte 1. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, para as pessoas, não existe nada, só existe matéria. E aquilo ali que eu estou vendo é que existe. Algo, mundo espiritual, salvação, coisas além de todas essas não existem. O que existe para mim é o aqui e o agora. E quando eu morrer, eu vou deixar de existir. É esse que o materialismo acredita. Eu vou deixar de existir. Realmente, o nosso corpo físico vai deixar de existir, mas a nossa alma, ela é imortal. O nosso espírito é imortal. O nosso corpo é mortal, mas o nosso espírito é imortal. E por que as pessoas se apegam a essa mentalidade de achar que é desse jeito, de pensar assim? Porque não querem ter responsabilidades. Porque se Deus não existe, tudo é permitido. Mas aí você começa a pensar, mas irmão, então quer dizer que essas pessoas têm esse tipo de mentalidade. Então, esse tipo de mentalidade também tem alguns crentes, porque algumas vezes eu vejo pessoas se assemelharem
a este tipo de raciocínio? Sim. Tem muita gente da igreja que é materialista. Tem muita gente da igreja que só acredita se receber, só acredita vendo. Né? Não tem fé. E as pessoas estão lá, até apreciam a fé, até, vamos dizer assim, tem uma certa simpatia pela Bíblia. Mas elas só estão ali pelo materialismo, são pessoas materiais. Eu estou estendendo um pouco essa questão do materialismo para nós entendermos que dentro da igreja, muitos formadores de opiniões são materialistas. E muitos têm feito linhas teológicas, colocando como regra absoluta, como o material, como a teoria da prosperidade, né? Teologia da prosperidade, irmãos. A prosperidade do homem em seu espírito. Se Deus quiser dar riquezas monetárias, Ele dá. Mas se Ele não quiser, Ele não dá. O nosso apego não tem que ser esse. Mas vamos continuar. Parte 2, o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Então todos nós já ouvimos essa expressão, o ateísmo. E hoje quem é ateu é sofisticado, né? As universidades falam do ateísmo como uma coisa sofisticada, como uma coisa assim, né? Você acredita em Deus? Você é retrógrado, você é para trás. Não, agora é o ateísmo, não, agora nós não acreditamos em Deus. E se faz uma propaganda do ateísmo. Richard Dawkins, que escreveu aquele livro Deus um Delírio, né? Nós vemos que ele traz, eu li o livro, ele traz ali argumentos até que razoáveis, mas outros argumentos, meus irmãos, tão fracos, tão fraquinhos, que eu acho que, assim, para nós para nós entendermos que o ateísmo é uma coisa falida, não precisa nem pensar muito. Não precisa nem pensar muito. Mas é porque você está dizendo que você acredita. Não, meus irmãos, os argumentos são fracos. E nunca existiu, em todas as eras, em toda a história da humanidade, uma sociedade que fosse totalmente ateia. Teve sim. Essa questão do ateísmo começou muito no século XVI, XVII. Mas começou a se propagar muito. Sempre houve, mas começou a se propagar muito nisso. Mas nunca houve uma sociedade totalmente ateia. Totalmente ateia. Então nós vemos que o homem ele tem essa necessidade que seu espírito se relacione com algo superior. Por isso que muitos têm muitas entidades, né? Que no caso são deuses pagãos, mas tem entidades, mas o ateísmo não acredita em nada. Então hoje o ateísmo virou algo sofisticado e até muitos teólogos, muitos homens da academia teológica, vamos dizer assim, são doutores de Bíblia, vamos dizer que a gente tem doutorado, porém são ateus. E você vai dizer, irmão, mas que incoerência. É verdade, irmãos, é verdade. E no tópico 2, raízes do materialismo e ateísmo, as consequências do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Nós vamos ver que isso principalmente aconteceu lá com Nimrod. Nimrod quis tirar Deus da história, né? Quis ser maior, quis construir uma sociedade independente de Deus, mas não conseguiu. E hoje nós vemos que isso é uma coisa, que aquilo que Nimrod construir lá a torre para não morrer, aquela coisa toda, hoje muitos querem se apegar a coisas materiais para ser independente de Deus. Como uma pessoa que acha que pelo fato de ter muito dinheiro, ela está independente de Deus, ela está soberba. Então nós vemos que o ateísmo, ele vem numa consequência do pecado. O pecado traz para o homem o quê? O homem acreditar que a inexistência de Deus é melhor do que a existência. Porque se Deus não existe, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso viver a vida que eu sempre quis viver. Mas se Deus existe, existem regras para se viver. Não se pode viver de qualquer jeito. E aqui na parte 2, cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Então, a cegueira espiritual, o que nós vemos, meus irmãos? Que as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar. E o pior cego, né, alguns dizem, não é aquele que não enxerga, é aquele que coloca uma venda nos olhos, assim como nós temos aqui na nossa lição, uma venda nos olhos para não enxergar. Então, veja o nível
de moralidade que nós temos, o nível de seguir espiritual que nós temos. E muitos crentes e muitos servos de Deus, vamos dizer assim, estão se assemelhando a este tipo de conduta. Porque achar que, que ser sofisticado é não acreditar em tudo que a Bíblia fala. Eu acredito em parte, mas isso aqui para mim não faz sentido, né? Porque a ciência diz assim. Eu acredito em tudo que fala, mas eu acho que o universalismo é melhor, porque a pessoa pode sofrer um pouco no inferno e depois ela vai ser levada ao céu. Ou seja, acredita em partes na Bíblia, acredita em partes na salvação, acredita em partes no inferno. Mas a pessoa, nós temos que ser categóricos em crer que Deus, ele existe. E não, ele não existe da forma que eu acho que ele tem que existir. Ele existe na forma que ele existe. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Então hoje, as pessoas estão misturando as coisas. E nós não podemos ter mistura, nós temos que ter a nossa opinião formada, o nosso entendimento formado, para que nós não venhamos ser levados por esses ventos de doutrina. Aqui no tópico 3, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, a negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Então eu estou aqui, eu existo, depois que eu não estiver aqui eu não existo mais, não existe Deus, não existe nada, a morte é o fim, e está tudo certo, estou resolvido, vou viver minha vida do jeito que eu quero, e depois eu morri, está tudo bem. Não, meus irmãos. A morte deste mundo é apenas o começo da nossa existência, e não existência física, mas existência espiritual, porque nós existimos no mundo espiritual. No mundo físico, nós deixamos de existir. Nosso corpo vai para a terra come, mas o nosso espírito não deixa de existir. Nós nunca deixaremos de existir no mundo espiritual, nunca mais. A partir do momento que nós venhamos à existência para este mundo, nós nunca mais deixaremos de existir. Mas querem dizer que não tem nada a ver, que existe o inferno e os outros, o inferno é essa terra, o inferno é o homem, e acha que, irmão, isso aqui não é nem comparado nada ao inferno. Mesmo que na pior guerra, mesmo nas piores atrocidades que o ser humano pode fazer com o outro, não se compara com o inferno. Porque a Bíblia retrata algumas coisas sobre o inferno. E quando nós vamos ver algumas coisas que principalmente Jesus fala sobre o inferno, nada se compara ao que tem no inferno. Aqui na parte 2, a negação do que o homem é singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas muitos querem dizer que não é a mesma coisa, nós somos animais, só que nós somos animais racionais. Então o animal deixa de existir, nós deixamos de existir, porque essa é a lei da natureza. Sim, o animal deixa de existir, mas o homem não deixa de existir. Então querem nos assemelhar a como nós fôssemos animais. Não, depois acabou e tal, e tá tudo certo, tudo passou, eu vou morrer, vou deixar de existir. Não, meus irmãos. Quando nós eu estou falando isso, porque a lição leva a dizer isso, nós vamos continuar existindo. Tópico 4, respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia. Então a Bíblia aqui nessa parte vai dizer várias situações onde Deus existe, biblicamente falando, Deus se manifestando. Mas para um ateu que tem uma cegueira espiritual, como nós já falamos, ele não quer, não é que ele não consegue, ele não quer enxergar aquela verdade. Ele não quer enxergar aquela verdade. Porque se ele enxergar aquela verdade, há uma responsabilidade. Não se pode viver de qualquer jeito. Então ele não quer enxergar aquela realidade. Então as pessoas hoje, na vida cristã, não querem enxergar realidades a qual a Bíblia ela nos alerta. Mas aqui nós vemos que a parte é afirmando as verdades bíblicas, a verdade está lá na Bíblia, mas para ele muitas vezes não faz nenhum sentido. E aqui na parte 2, fazendo o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Muito fraco, meus irmãos. Usar a ciência para comprovar a inexistência de Deus ou a não existência de Deus é muito fraco, meus irmãos. É muito fraco. O homem tem que acreditar muito no outro.
E o homem em si, a ciência, não tem provas conclusivas acerca de muitas coisas. Eles têm dados, eles acham, mas isso foi... Irmãos, eu acho que tem que ter muita fé para acreditar quando acha lá um pedaço de osso e faz uma datação, e isso foi achado, isso estava no animal, aí daquele ossinho faz um animal gigantesco que pisou nessa terra por 100 milhões de anos atrás. Irmãos, tem que ter muita fé para acreditar nisso, amém? Então, aqui na nossa conclusão, vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se refigurado nesses últimos tempos, como sutilezas do engano que procuram espreitar a igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindade posta no coração humano pelo materialismo e o ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.